Boa noite aos senhores. Meu nome é José Afonso Salé, eu sou cirurgião do aparelho digestivo com pós-graduação da Unicamp e com foco em cirurgia bariátrica e metabólica há 19 anos. Diretor do Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital Vitória, Rede Américas e Instituto de Medicina Salé. Por que o tema obesidade tem despertado tanto interesse, principalmente no final do século XX e no começo do século XXI? Porque a obesidade é a doença que virou pandemia mundial, é a maior incidência. Nós temos hoje ao redor de 40% da população mundial acima do peso ou algum grau de obesidade. Quando nós nos referimos a 7 bilhões de habitantes, então por si só essa doença diz o impacto que tem. Um tópico importante é sabermos qual a etiologia da obesidade. Ela é multifatorial, né? Tem fatores genéticos, hereditários, endocrinológicos, mas o fundamental é o fator ambiental, ou seja, o nosso modus vivendi. A gente fica obeso e se mantém obeso porque come muito errado e faz pouca atividade física. Então, esse quadro do Botero que os senhores estão vendo aí, eu trouxe para deixar uma lembrança no sentido de que o pai e a mãe serem obesos, o filho homem e a filha mulher serem obesos não tem nada a ver propriamente com a genética, principalmente quando nós falamos do gato e do cachorro obeso, mas muito mais do modus vivendi. Quando a gente fala que o mundo está acima do peso, está obeso, retrata bem esse diapositivo no qual nós podemos observar a incidência de mais de 40% da população mundial com IMC acima de 30 ou até níveis de obesidade grau 3 ou a famosa obesidade mórbida. E isso, infelizmente, vem num crescente desde a primeira infância, adolescência até a idade adulta. Dentre as doenças associadas à obesidade, destaca-se o diabetes, tanto que esse termo diabesidade ele já vem sendo utilizado desde 2005, ou seja, há mais de 12 anos, e diz respeito à relação que tem a obesidade com o diabetes tipo 2. De uma maneira muito sucinta, 80% dos pacientes diabéticos são tipo 2 e desses 90% são obesos. Então, essa relação fica muito clara nesse sentido e justifica medidas que vêm sendo tomadas a níveis de saúde pública e no Brasil de Conselho Federal de Medicina, que nós vamos falar a posteriori. As indicações do tratamento cirúrgico da obesidade, ela é seguida pela normatização da Organização Mundial da Saúde. E tem duas variáveis. Um é o índice de massa corpórea, que de uma maneira direta mede o quanto a gente está acima do peso, e o outro são a presença de doenças agravadas ou associadas. Raras coisas em medicina são tão lineares quanto as indicações, pois o IMC é uma conta simples e doença associada às vezes parece brincadeira de criança, ou você tem diabetes, ou tem hipertensão, ou não tem, ou ainda não foi diagnosticado, então fácil de avaliar e decidir. E chamar a atenção dos senhores para uma decisão agora, final de novembro desse ano, do Conselho Federal de Medicina, reconhecendo a cirurgia metabólica como uma ferramenta importante no paciente, no tratamento do paciente diabético com mais de 30 de IMC, entre 30% a 35%. Isso vai representar um aumento da indicação cirúrgica, da cirurgia metabólica e da cirurgia da obesidade em mais de 20%, com um impacto muito significativo falando no mundo todo. Outro tema importante é que, como nós estamos tratando de uma doença que é multifatorial, a abordagem no preparo pré-operatório dos pacientes de maneira interdisciplinar, com psicólogos, nutricionistas, endócrinos, cardiologistas e equipe cirúrgica, são fundamentais, não só no pré-operatório para preparar adequadamente esse paciente para a cirurgia, como na manutenção a longo prazo e os cuidados de pós-operatório. Em relação às técnicas propriamente dita, a gente pode separá-las em técnicas endoluminais, que são as técnicas onde não se utiliza a cirurgia, dentre elas
destaca-se o balão intragástrico e, mais recentemente, as endossuturas, tentando mimetizar os procedimentos cirúrgicos por via endoscópica, que tem indicação clara naqueles pacientes que estejam com sobrepeso ou obesidade grau 1, sem indicação cirúrgica e que não tenham um bom resultado com o tratamento clínico. Ou em pacientes superobesos de alto risco cirúrgico, onde nós vamos utilizar essas técnicas para uma perda parcial de peso, uma melhora da condição clínica e fazer uma cirurgia mais segura, com melhores resultados e menos complicações. Em relação à cirurgia propriamente dita, existem algumas variantes técnicas, mas o grande impacto também na nossa área são os procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Eles são feitos primeiramente por videolaparoscopia, mais de 95% das cirurgias minimamente invasivas da obesidade é feito por videolaparoscopia clássica ou, mais recentemente, por robótica, que também é um avanço a mais. A robótica ainda não mostrou um grande impacto em termos de resultado na cirurgia bariátrica e metabólica, diferentemente de outras especialidades como a urologia e etc., mas é algo em desenvolvimento e que a gente tem que estar acompanhando para e passo. A grande diferença entre o trauma da parede abdominal do paciente que é operado por via convencional, ou seja, que abre a cavidade abdominal, principalmente num paciente com mais de 150 quilos. E essa cirurgia não é minimamente invasiva só na parede abdominal. Dentro da cavidade abdominal, nós vamos trabalhar com instrumentos de microcirurgia que só vão tocar a área que precisa ser operada. Isso minimiza também muito o trauma cirúrgico e vai ao encontro do que se falou antes em termos da cirurgia da coluna, permite uma recuperação muito mais rápida, menos dor e um percentual muito menor de complicação. Sem dúvida, esse é um diferencial significativo para a nossa superespecialidade. Em relação às técnicas propriamente ditas, existem 4 que são consagradas e recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, Conselho Federal de Medicina. Eu vou falar das 2 mais praticadas. Essa técnica é a técnica de gastrectomia vertical, que consiste na retirada de mais ou menos 80% do estômago, formando esse tubo, induzindo a saciedade precoce por permitir armazenar menos alimento e retirando essa parte do estômago que produz 90% de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. Então, ela atua basicamente nesses 2 mecanismos. E a outra técnica, que é uma das mais realizadas no mundo, é a cirurgia da gastrectomia com derivação intestinal, mais conhecida por bypass gástrico, do qual nós vamos fazer uma redução bastante agressiva do tamanho do estômago, deixando um reservatório em torno de 30 ml, levando o intestino delgado para ligar diretamente ao pequeno estômago e aqui comunicando de novo o intestino com o duodeno e as enzimas produzidas no fígado e no pâncreas, que vão ter uma associação, então, de indução à saciedade precoce pela diminuição da capacidade de armazenamento, a exclusão da grelina, da produção da grelina e, além disso, uma diminuição da absorção pelo desvio intestinal. Essa é a técnica que tem o impacto maior sobre o diabetes tipo 2, porque esse alimento chegando rapidamente ao final do intestino delgado, ele acaba estimulando o pâncreas a produzir mais insulina. Então, por isso que a gente faz uma cirurgia num diabético tipo 2 obeso e em um mês ele está euglicêmico, se ele não for um diabético muito grave, por conta desse fator aí. Eu vou falar rapidamente em termos dos nossos resultados. Nesses últimos 19 anos, acompanhando aí até 24 meses, que é o período que a gente chama de lua de mel da cirurgia bariátrica e metabólica, os índices de bons resultados em termos de perda de peso são extremamente animadores, mais de 99%. O que é perda de peso efetiva? É uma perda de pelo menos 50% do excesso de peso. De uma maneira simplista, uma pessoa com 1,60 m que tenha 120 quilos,
ele tem 50 quilos acima do peso normal. Se em 2 anos ele perder 25, ele melhora ou entra em remissão todas as doenças associadas e evita que ele recorra a outros. Então, isso também é definido pela Federação Internacional de Cirurgia e Organização Mundial da Saúde. O impacto que isso leva às doenças associadas é extremamente chamativo. A apneia do sono em quase 100%, o diabetes tipo 2, estou falando de melhora ou remissão, não é? Mais de 90%, as dislipidemias em 89%, hipertensão arterial que não seja essencial em mais de 70%, e a melhora, sim, da artrose e das doenças osteomusculares que foram relatadas aqui anteriormente, não porque a gente opere a coluna ou opere a artrose, mas sabemos que uma redução significativa do peso ajuda muito e muitas vezes evita até alguns casos de indicação cirúrgica da parte ortopédica ou da neurocirurgia. E finalizar, eu gostaria de lembrar aos senhores a importância da consciência, da disciplina e responsabilidade do paciente, porque nada desse tratamento de alta complexidade, de alto risco, que realmente deve ser realizado em centro de excelência, vai surtir um efeito a médio e longo prazo se o paciente não tiver esse equilíbrio e adesão entre a equipe interdisciplinar e o que ele deve fazer. Essa é a grande diferença quando a gente vê resultados de follow-up, de acompanhamento de longo prazo dentro dessa cirurgia. Muito obrigado.